Quem também consegue sempre concretizar é a nossa convidada. Falávamos de livros e ela já estava desejando de folhear este livro, não fosse professora também especializada em Psicologia da Educação. Obrigada, Tânia Fernandes, pela presença uma vez mais. E o tema para hoje são sempre interessantes e o de hoje, para não fugir, dislexia, vamos a ela, não é? É verdade. Obrigada, bom ano, Tânia. Obrigada, si também. Boa noite, Sofia, boa noite a todos os telespectadores. É verdade, hoje vamos falar sobre a dislexia. Se pensarmos etimologicamente na palavra, possuímos dois radicais, dis mais lexia. Dis significa dificuldade e lexia significa fala. Ou seja, dificuldade é nível de, essencialmente, é um transtorno que vai afetar a parte da linguagem e a parte da leitura. Pronto, trata-se essencialmente... É sempre os dois? Sim, está sempre associado, assim como a escrita também. Que acaba Só que às vezes um pode ser mais discreto que o outro. Exatamente. Pronto, trata-se de uma dificuldade de aprendizagem específica, de origem neurobiológica e que assenta essencialmente num déficit fonológico, em que a criança tem dificuldade em fazer uma correspondência entre os sons da fala com as letras correspondentes. Por isso, há uma grande predominância de erros ortográficos a nível de escrita, assim como na leitura. Portanto, só podemos falar em dislexia quando entramos na vida escolar? Não. Não. Como podemos falar de dislexia muito antes, mesmo em crianças em idade pré-escolar, porque há sinais de alerta que nós não podemos ficar de maneira alguma indiferentes. Um dos sinais prende-se essencialmente com dificuldades a nível da linguagem e da fala. Uma criança que, por exemplo, faz trocas de sons, trocas de sílabas nas palavras. De um exemplo concreto, imaginemos a palavra pipoca, a criança pode dizer popica, ou seja, inverter aqui os sons da fala, tal como fazer associações de palavras que são muito semelhantes. Um outro exemplo, por exemplo, camarão, é capaz de dizer macarrão. Pronto, porque tem algo ali muito parecido. Mas claro, não é um engano, já é um sinal que poderá ter é um dos sinais em termos de linguagem, mas por si só não basta. Existem outros sinais. Por exemplo, nós associamos muito a parte da atenção-concentração. Há uma grande criança dispersa-se com extrema facilidade e depois tem muita dificuldade, às vezes, em memorizar as cores. Às vezes não consegue distinguir o que é uma letra do número. É realmente sinal de suspeita. Nós não podemos ficar indiferentes perante estes índices. Então não vamos só dizer que é uma criança distraída. Não. Devemos estar atentos e acompanhar a evolução, não é? Exatamente. Às vezes o que acontece, os pais dizem, pronto, mais em idade escolar, que as dificuldades da criança prendem-se não com essa dificuldade a nível de leitura da escrita, mas acham que está associado a falta de atenção, concentração, ou porque é preguiçoso, ou porque pode estar com algum problema emocional ali associado, e depois, claro, às vezes procuram um psicólogo pensando que o problema está ali, reside aí, quando na realidade a dificuldade não está aí. Pronto, e às vezes acabamos por enverdar por outras áreas que realmente não é mesmo a situação. Como os rótulos errados, tal como, por exemplo, uma criança que seja diagnosticada com dislexia, não vai dizer, coitadinho, é menos inteligente que os outros, tem um QI mais baixo. Não, também não é por aí. Não, isso é um mito, realmente. Pensar que uma criança disléxica tem um quociente de inteligência inferior aos outros é realmente um mito. Estas crianças têm um quociente de inteligência normal ou até acima da média. Pronto, são crianças que, a nível de capacidade, têm muitas capacidades, mas há aqui uma situação que é um bocado antagónica, ou seja, o desempenho destas crianças não é coincidente com a sua capacidade. Ou seja, a criança, a nível cognitivo, consegue fazer, tem áreas fortes, muitas áreas fortes, mas quando depois vai fazer tarefas de leitura e de escrita, é que, sim, e demora mais tempo para realmente realizar. Ok. E como é que se trabalha? E parece que temos aí uma chamada em linha. Vamos atender? Sim, claro. Vem do Funchal, a Joana. Boa noite. Boa noite. Olá, bem-vinda. Olá. E quer partilhar aqui alguma situação connosco, aqui com a nossa professora Tânia? Sim, gostava muito. Eu sou disléxica. Ok. E gostava de partilhar um bocadinho a minha vivência como disléxica itself. Uma pessoa que é disléxica há bastante tempo. Portanto, eu
Hoje em dia tenho 51 anos, portanto, quando se detectou a minha dislexia na região autónoma da Madeira não havia nenhum recurso, zero. Então, a palavra é, provavelmente, ela é deficiente. Eu acho que isso é uma angústia muito grande que os pais transportam, porque eu não conseguia efetivamente ler, não conseguia ter uma aprendizagem igual aos outros meninos, era assim muitíssimo deficiente, era a nota que eu conhecia melhor. E eu só consegui aprender por volta dos 10 anos. E a minha descoberta, metade da minha vida foi tipo achar que eu era um patinho feio e metade da minha outra vida foi achar que eu era o cisne. E a mensagem que eu queria deixar para os pais é: não fiquem angustiados. Einstein era disléxico. Todas as pessoas brilhantes do mundo têm uma deficiência dentária, normalmente nascem com menos de um canino e são disléxicas. E essa aprendizagem, esse fascínio por ser disléxico, um disléxico é mais, um disléxico é que quem tem o cérebro lateralizado à esquerda, enquanto a maioria das pessoas tem à direita. Um disléxico é a arte, um disléxico vê o mundo completamente de uma forma diferente, é quase um indígeo, é uma pessoa que vem mostrar a diferença. E é isso que o mundo quer. O mundo quer a diferença. O mundo hoje quer pessoas diferentes. E para todos os meninos que passaram o que eu passei, a pensar que são patinhos feios, não são. São embriões de brilho que vão se transformar cisnes. Vai levar mais um tempo, porque ninguém reconhece aquilo que eles são e querem que eles sejam o padrão. E, além disso, dão um trabalhão, porque eles têm que aprender o que é o padrão, o que são as letras, o que é o alfabeto. Dou um conselho aos pais, se puderem fazer com o gesso, com o esferovite, as letras, usar os sentidos, sentir como é que elas se moldam, como é que elas se ligam, fazer as trocas entre os pares, usar o método da janela, só ver 2 letras de cada vez e ler devagarinho, não gravar. A minha mãe gravou-me sempre os livros, ouvir os livros todos gravados. Não é preciso pôr atenção na criança de ter que ler o que o professor está a dizer. Não, as aulas estão gravadas, os livros são gravados, nós somos auditivos, nós não somos... Temos uma memória visual incrível, incrível. Nós sabemos sempre onde está tudo, como aconteceu tudo. Nós conseguimos ter uma visão e uma projeção do futuro incrível. E eu estou a passar o meu testemunho pela primeira vez na minha vida. E agradecemos por isso. 51 anos. Porque eu acho que é importante desestressar os pais. Vocês têm verdadeiros génios nas vossas mãos. E não é preciso ser padrão de tudo. É preciso perceber que há outra forma de ver que não é do lado direito. E não tem a ver com política. Que é preciso perceber que há um lado do cérebro criativo que algumas pessoas, muito poucas, nascem com esse dom. E é um dom como a música, é um dom como as artes, é um dom como a leitura, como a poesia. E pronto, ainda vou dizer mais nada. Claro que sim, mas agradecemos o seu testemunho. É assim mesmo, o chakra da garganta é o mais privilegiado no meio disto. E tem o dom da retórica, isso está mais do que provado. Agradecemos. Olha, eu vejo a Madeira viver todos os dias, quando eu posso, não eu puxo para trás. Eu acho que vocês são fantásticos e queria agradecer. E, de facto, desestressar os pais, os professores, não é pela ritalina, não é hiperatividade. Tirar a pressão também das crianças. Nas mãos de um professor. Claro que sim. Não é por aí, é porque é outra forma de ver a vida e é só isso que temos que aceitar. Obrigada, Joana, pelo seu testemunho uma vez mais. Obrigada. Um beijo enorme e bem-aja por ser um exemplo. Não somos números de série, é isto. Somos cada um seres autênticos e foi tão bonito porque estávamos aqui nesta perspectiva também de uma mulher com muita teoria e trabalhos já desenvolvidos. É verdade. E as pessoas devem acompanhar também os artigos da nossa Tânia, que são sempre brilhantes nesse sentido. E o último falava exatamente da dislexia e para quem quiser procure, também está nas redes sociais a circular. Mas é bom também termos este testemunho, não é?
Sim, claro. para tirar esta pressão das crianças e dos pais? Exatamente. Quando nós dizemos aos pais a dificuldade que a criança tem, pronto, em termos da leitura, em fazer esta associação de correspondência entre os sons da fala e as letras, o grafema, claro que os pais ficam muito aflitos e muito preocupados, pensando que os seus filhos nunca vão conseguir ler. Claro que as crianças vão conseguir ler. É tal como com a linguagem oral. Há crianças que demoram mais tempo a falar, mas depois, com o tempo, acabam por ir falando e vão aprendendo novos vocábulos. Na leitura, exatamente a mesma coisa. Pronto, há realmente esta dificuldade em aprender a ler, mas existem metodologias que são adequadas para estes alunos e eles conseguem aprender a ler. E isto realmente é uma mensagem que é importante deixar aos pais para realmente não ficarem aflitos. Têm que tentar estar de mãos dadas com o professor, tentar perceber o que é esta metodologia de ensino, de que forma é que se pode trabalhar. Mas todos os professores trabalham esse aspecto? É assim, claro que os professores em contexto de sala de aula maioritariamente trabalham o método sintético analítico, pronto, parte a partir do som da palavra, até chegar realmente ao grafema. No entanto, existe sempre nas escolas os docentes especializados e também o psicólogo, que acaba por fazer um trabalho colaborativo e multidisciplinar, no sentido de ajudar as crianças a fazer a ultrapassar. Eu trouxe aqui um método fonomímico de Paula Teles. É um método que é bastante eficiente e que ajuda grandemente em termos da aprendizagem da leitura. Este método consiste em algumas letras, em que cada letra é acompanhada sempre por uma cantilena, uma história, da qual é composto um CD, em que nós ensinamos a música à criança e a criança vai efetuar o gesto. Claro que isto é um ensino multissensorial e, claro, como apela a vários sentidos, a criança mais facilmente memoriza. E estou aqui a mostrar o T, por acaso o T do meu nome, e as crianças acabam por memorizar com facilidade. Uma das coisas que nós nos apercebemos é o tipo de erros que eles acabam por cometer. Os meninos cometem muito o erro entre o P e o T. Atenção, que é muito importante, um alerta que eu faço aos pais e a todos aqueles que têm interesse acerca da aprendizagem da leitura, ensinar sempre as letras através do seu som e não pelo nome da letra. Eles vão ter tempo para aprender os nomes das letras. É importante que percebam o som correspondente. Temos aqui o T. Pronto, o T eu até posso explicar de uma forma muito sucinta. Estênio, olha, como não deu para vermos tudo hoje, que tal continuarmos assim num claro, boa ideia. Pode ser. Acho que sim, boa ideia. Tivemos a nossa telespectadora já dar estas ideias brilhantes da janela, não é? Pois é. Dizer como vivenciou, porque é muito rico termos esta perspectiva. Mas também teremos aqui a nossa Tânia. Na próxima, a continuar, faremos um parte 2 da dislexia, porque merece toda a atenção e o nosso respeito, porque são os cisnes, como dizia. Eu acho que a nossa telespectadora Joana foi brilhante no seu testemunho e só veio enriquecer, e vamos complementar aqui, porque também queremos enriquecer com a nossa Tânia. Muito obrigada. Porque o nosso tempo urge.